Saudações, colegas fisioterapeutas. Hoje eu vim esclarecer como deve funcionar uma formação em quiropraxia. Primeiramente, é importante esclarecer o que é quiropraxia. A quiropraxia é uma ciência, arte e filosofia, é uma disciplina. Em alguns países é uma profissão, mas o próprio país que cria a quiropraxia, através da Associação de Colégios de Quiropraxia Americana, ele deixa claro que a quiropraxia é uma disciplina que envolve ciência, arte e filosofia. Então são um conjunto de técnicas de raciocínios clínicos, não é simplesmente a manipulação articular ou o ajuste articular, é algo muito mais complexo. Então no Brasil a gente promoveu então a adaptação do fisioterapeuta, a habilitação do fisioterapeuta em quiropraxia através do título de especialista. Da mesma forma nos Estados Unidos, o quiropraxista pode se habilitar em fisioterapia fazendo uma formação e uma prova no National Board of Chiropractic Examiners. Então, na realidade, nada injusto, né? A fisioterapia é mais, digamos, é pioneira no Brasil, foi regulamentada anteriormente e tem jurisprudência na área de quiropraxia. Bom, a formação da quiropraxia, de acordo com a ANAFIC, ela tem que ser de no mínimo 500 horas em 2 anos ou 1.500 horas em 4 a 5 anos. Então, o fisioterapeuta ele vai ter uma formação de 500 horas e ele pode então continuar seus estudos até 1.500 horas, alcançando até 4 anos e meio. Então, segundo a ANAFIC, né, o especialista ele pode conseguir essa formação através de um programa de pós-graduação lato sensu e um programa de pós-graduação também, mas não lato sensu, não acadêmico. É um programa que é realizado após a graduação, não necessariamente estando vinculado ao Ministério da Educação, mas no modo de estudo de transmissão baseado no conhecimento clínico, né, na experiência clínica, na vivência clínica, que a gente chama isso de diplomação. E a diplomação, então, é uma alternativa ao pós-lato sensu. Mas qual é a diferença da diplomação e do pós-lato sensu? O lato sensu é um título acadêmico, ele tem uma dinâmica que prepara para o conhecimento no aspecto acadêmico. Então ele forma um especialista acadêmico. O título de especialista do lato sensu, ele não tem valor profissional. Ainda o lato sensu ele deve fazer, mesmo que no certificado escreva ali título de especialista em quiropraxia ou em qualquer área, o fisioterapeuta ainda tem que passar por um processo para ser reconhecido como especialista. Ele precisa do reconhecimento através de uma prova de títulos, de uma comprovação de experiência clínica e etc. O fisioterapeuta, então, que ele segue a diplomação em quiropraxia, ele tem uma formação muito mais direcionada para o conhecimento clínico. Então, é muito mais aplicado, uma formação muito mais aplicada para as vivências práticas do dia a dia. Resultados clínicos, obtenção de resultados clínicos, digamos, vivência profissional para o atendimento dos pacientes. E ela segue um padrão de conhecimento muito mais próximo do que a residência, né? Então, embora não seja residência, mas ele é muito mais parecido com o objetivo pedagógico que um programa de residência tem, que é formar um profissional expert no atendimento clínico. Então esse é o objetivo da diplomação. Já a pós-lato sensu, né, a especialização acadêmica, ele é um processo que ele desenvolve então estratégias pedagógicas muito mais direcionadas para a visão universitária, acadêmica. Então ele capacita aquele profissional para ministrar aula sobre aquele conteúdo. No entanto, a grande questão é o seguinte: o quanto na quiropraxia é muito diferente, porque o profissional, para dar aula sobre um conteúdo, ele precisa ter, digamos, experiência clínica. Então o que acontece é que muitos profissionais terminam a graduação, fazem mestrado ou fazem pós-graduação lato sensu e já vão dar aula e atendem muito poucos pacientes. Tem muito pouca experiência clínica. O programa de diplomação, ele na realidade forma profissionais com grande experiência clínica, porque já no programa de diplomação nós temos professores que são extremamente capacitados na prática clínica, naquela técnica que ensinam por muitos anos.
Então, se o professor está dando aula de diplomação, ele vai dar aula de uma técnica específica somente depois de ele ter cursado essa técnica por muito tempo, de ter atendido, comprovadamente atendido muitos pacientes, ter passado por monitorias de ensino, onde ele é preparado para ensinar a técnica, demonstrando sua experiência clínica. Então essa é a diferença do programa de diplomação em quiropraxia e do programa de especialização Lato Sensu. Os programas de especialização Lato Sensu, eles precisam de no mínimo 360 horas, mas o indicado mesmo para a formação de quiropraxia são 1.500 horas. Então o mínimo que a gente considera são 500 horas de formação. Mas o grande diferencial da diplomação é que ele é formado para atender especialistas profissionais. E o Lato Sensu, ele é direcionado para formar especialistas acadêmicos. Então, livro não sangra. Eu sempre que eu digo isso, né? Que é o seguinte, formar profissionais para atender expert clínicos é realmente na diplomação. De qualquer forma, os dois têm que fazer a prova de especialista. Mas, na prática, o programa de diplomação foi o programa que mais formou especialistas em quiropraxia neste país. Formou a maior parte dos professores, inclusive dos pós-graduação, dos programas de pós-graduação. Mas, para lecionar no programa de pós-graduação, não tem exigência específica de conhecimento prático ou de titulação na área de quiropraxia. Essa é a grande distorção. Então, você pode estar no programa de pós-graduação Lato Sensu, o professor lá pode ter mestrado até doutorado, mas ele não sabe tanto, às vezes, quiropraxia, quanto aquele professor que está dando aula de diplomação, que ele é obrigatoriamente... ele é obrigado a ter comprovação clínica. E são poucos os profissionais com grande conhecimento clínico, com grande expertise clínico na área de quiropraxia que estão ministrando aula hoje. Então, os melhores profissionais estão nos programas de diplomação e não nos programas Lato Sensu. Então, a melhor formação hoje que nós recomendamos é o programa de diplomação. Então, primeira fase de 500 horas e 2 anos, da diplomação, né, de 2 anos, diplomado em quiropraxia, que pode ser através de um programa de ensino continuado, ao longo de 2 anos, ou de um programa de especialização profissional que dá o título de início a fim, né, com módulos pré-agendados, que dá o certificado de diplomado em quiropraxia. Então, após esse programa de diplomação de 500 horas, existe ainda a continuidade. Se o aluno quiser, ele pode continuar para diplomação master, diplomação de 1.500 horas. Então, essa é a dica. Então, um abraço e muito sucesso profissional.